Usiminas Instruções de Segurança. Sejam bem-vindos ao treinamento Skymark sobre as instruções de segurança da Usiminas. A Skymark também realiza o rastreamento dos veículos que carregam laminados, placas, chapas e fardos. Caso o motorista não tenha o telefone para acionamento, solicitar o contato com a transportadora. A primeira instrução é o direito de recusa. Enquanto o motorista estiver no território da Usiminas, deve realizar somente o seu serviço. Usiminas, princípios de segurança. Pare, pense, lembre-se, segurança em primeiro lugar. Elimine a exposição das mãos aos riscos. Fique fora do raio de ação das cargas suspensas. Utilize proteção contra a queda para trabalhos em altura. Garanta o bloqueio de energia em máquinas e equipamentos. Redobre a atenção quando utilizar celulares e fone de ouvido. É proibido se aproximar de equipamentos em movimento. Faça o checklist em máquinas e equipamentos. Pare antes de cruzar a passagem de nível. Cumpra os procedimentos estabelecidos. Realize apenas atividades para o qual foi capacitado e use o EPI adequado. Orientações para o uso do pátio das transportadoras. No pátio das transportadoras, assim como em todos os ambientes da Usiminas, é preciso seguir as regras de segurança e seguir a segurança de todos. O respeito e o cumprimento de cada uma delas é muito importante em qualquer ocasião, sendo: atravesse sempre na faixa de segurança e respeite as sinalizações de acesso seguro. Durante as atividades de preparação e peação, fique fora da cabine do caminhão. Sempre que for sair da cabine, desligue o veículo. Não permaneça ou transite na área operacional. Nunca utilize o telefone celular enquanto estiver dirigindo. O uso do cinto de segurança é obrigatório. No pátio das transportadoras, o farol deve permanecer ligado tanto de dia como à noite. Manutenções ou pequenos reparos nos caminhões não são permitidos. Nas áreas de operações, ao descer do caminhão, utilize sempre os EPIs, equipamento de proteção individual. Álcool e direção não combinam, e mesmo que esteja aguardando alguma documentação ou liberação, não beba no pátio ou dentro da usina. Use sempre camisa e calçados fechados. Pernoite somente é permitido com autorização prévia. Informe-se com os colaboradores da Usiminas. Para permanecer com acompanhante na área do pátio, é preciso comprovar vínculo familiar. Não é permitido o uso de cozinha de gaveta no pátio. Pátio de terra. Carreta 9-eixo, bitrem e rodotrem com caçambas e tanques deverão estacionar no pátio de terra. Carretas 9-eixos, bitrem, rodotrem nas vagas de frente para o estacionamento de cargas perigosas, risco de colisão nos tanques. Portanto, é proibido estacionar nessa área. EPIs obrigatórios. Usar EPI adequado para motoristas. Capacete com jugular, óculos contra impacto, luvas, mangotes, perneira, protetor auricular e botina com biqueira. Observação: proibido utilizar óculos escuros ou só com correção visual. Nos pátios comparticulados, em suspensão obrigatório, o uso da máscara PFF1. Colete refletivo obrigatório nos pátios de placas. Botina com biqueira de aço. Norma de segurança das Usiminas. Empresário transportador. Visando aumentar a segurança das nossas atividades, comunicamos que no transporte de produtos para as Usiminas, no fluxo de abastecimento de matérias-primas e escoamento de produtos siderúrgicos, a partir do dia 11 de dezembro de 2023, passa a ser obrigatório o uso de bota de segurança com cano alto e fechamento com cadarço para a entrada dos motoristas.
Esse modelo possui maior comprimento e sustentação da zona do tornozelo em relação aos modelos comuns, aumentando a flexibilidade e proteção. Abaixo indicamos um modelo como exemplo que pode ser adquirido em qualquer fabricante disponível no mercado, desde que possua o CA, Certificado de Aprovação, válido, atenda às características mínimas de proteção. Aprovado para a proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sob os artelhos e contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes. Atenção! Durante o acesso aos Minas, é expressamente proibido utilizar o calçado pisando no calcanhar. Penalidade para quem for notificado, mínimo 15 dias de suspensão. Regra de ouro Minas. Prezado transportador, visando aumentar a segurança das nossas atividades, comunicamos aos transportadores que, no transporte de produtos siderúrgicos, nas expedições de bobinas, chapas, placas e sucatas na Minas, a partir do dia 16 de julho de 2023, será obrigatório para acesso dos motoristas a utilização de luva anticorte nível 4 com um comprimento mínimo de 55 centímetros. Abaixo indicamos modelos como exemplo que podem ser adquiridos de qualquer fabricante disponível no mercado, desde que possua o CA, Certificado de Aprovação, válido e atenda às características mínimas de proteção anticorte. Usar EPI adequado para as expedições de bobinas, chapas, placas e sucatas. Mangote com fator anticorte no mínimo nível 3 por lâmina. Vestimentas. Nas áreas operacionais, sempre utilizar calça jeans ou de sarja. É proibido o uso de chinelos, camisetas e bermudas. Normas de segurança da Minas. Pátio de placas. Atenção ao risco de atropelamento. Mantenha 10 metros de distância do raio de ação. Proibido acesso os pátios de placas sem o bracelete com detector de presença. Para o carregamento, o motorista deve sair da cabine com a utilização do bracelete, vide acima, que aciona a vibração no braço, indicando empilhadeiras de eletroímã próximo. Respeite a coleta seletiva. Jogar lixo e entulhos em locais apropriados, lixeiras e caçambas. Vermelho, plásticos. Azul, papéis limpos. Cinza, outros resíduos não recicláveis. Atenção! Para executar manobras, abra os vidros e fique atento ao retrovisor, principalmente manobra de marcha ré. São permitidas apenas pequenas manobras. É proibido dar ré nas áreas de balança, áreas de preparação e peação sem autorização e acompanhamento do responsável do local. Para a entrada e saída de estacionamentos, pátios, galpões, aguarde autorização e certifique-se o trânsito estiver livre antes de arrancar o veículo. Caso tenha visibilidade, não movimente o veículo sem o acompanhamento de um sinaleiro. Ações do condutor. Atenção às manobras. Antes de realizar a atividade, confira os seus espelhos retrovisores e verifique as condições das áreas, tais como objetos e equipamentos e colunas de concreto para evitar colisões. Atenção! Após o posicionamento do veículo, trancar a cabine do comando do veículo e entregar a chave ao controlador do embarque. O motorista deve aguardar o carregamento na ilha de segurança. Observações. Procedimentos válidos para todos os locais de embarque. Ao trancar o veículo, verifique se as duas portas estão trancadas antes de entregar a chave ao operador. Atenção, áreas internas. Aviso, utilize o corrimão. Atenção, use a faixa de pedestre. Segurança, utilize o caminho seguro. É proibido o acesso nos galpões e expedições da Minas sem um acompanhamento. Na Minas, todos os carregamentos de bobinas são realizados no portão 71.
O pré-cintamento deverá ser realizado no local de carregamento pelo motorista. Para realizar a pré-piação, é obrigatório o acompanhamento e auxílio da equipe da Brasiltec, caso seja necessário acessar a carroceria do veículo. É proibido subir ou acessar a carroceria do veículo no galpão 6, chapas grossas e pátio de placas. Na Usa em Minas veículos no modelo truck, tampas menor de 50 centímetros, as tampas laterais deverão ser abaixadas pelo motorista dentro do galpão. O motorista deve estar utilizando todos os EPIs obrigatórios. As correntes e as lonas devem ser retiradas ou retidas no processo de preparação checklist. Não será permitido o acesso à carroceria e abaixar tampas na área. Todo veículo de devolução ou sinistro deverá passar pelo pátio das transportadoras, onde serão retiradas as tampas laterais e as lonas. Após a liberação do veículo, o motorista obrigatoriamente deverá avaliar se a carga está apta para transporte interno. Ações do condutor. Utilize o cinto de segurança durante toda a movimentação do veículo. Limite de velocidade em tráfego na Usimina em deslocamento de um ponto para o outro, 30 km por hora. Deslocamento dentro dos galpões, áreas de embarque na Brasiltec, velocidade máxima de 5 km por hora. Sempre estacione o veículo de marcha ré, obrigatório ter sinal sonoro para manobras de ré no veículo. Aviso, estacione de ré. Utilize os faróis acesos mesmo durante o dia. Dê a preferência para os veículos em manobra. Aguarde e somente ao final da manobra faça a passagem. Ações do condutor. Na passagem de nível, parar, olhar e escutar. Certifique-se que não há locomotivas ou componentes para o qual possa ocorrer qualquer tipo de colisão na localidade. Caso os vidros do veículo sejam filmados, os mesmos devem ser abertos durante as travessias. Ao estacionar, fique fora do raio de ação das locomotivas, a distância mínima de 2 metros das linhas férreas. Importante: está sendo realizado blitz com radar móvel de velocidade nas áreas da Usiminas e pátio das transportadoras. O desvio gera gestão de consequência para a transportadora. Velocidade na área interna da Usiminas varia de 10 km por hora a 30 km por hora. Normas de segurança: respeitar as faixas de travessia de pedestre. Atentar para a sinalização, limite máximo de velocidade, 20 km por hora no pátio das transportadoras e 30 km por hora nas áreas internas, locais onde é proibido parar ou estacionar, paradas obrigatórias e etc. Proibido estacionar na rotatória de acesso ao pátio, motorista sujeito a bloqueio. Obrigatório ter sinal sonoro para manobras de ré no veículo. Proibido transitar na Avenida 5, somente permitido atravessá-la onde há cruzamento com outra via. Posições dos eixos das carretas. Posição incorreta: chegada com 2 eixos levantados. Posição correta: chegada com 2 últimos eixos abaixados, podendo o primeiro estar levantado. Condições de chegada do veículo com referência ao eixo no interior da usina. Tal prática de trafegar com o eixo erguido pode causar solavanco devido aos buracos e ondulações em nosso solo e, por consequência, gerar a quebra ou desprendimento das molas. Conduta de segurança, locomoção. 1. O acesso ou descida deve ser feita de costas para o lado de fora da cabine. 2. Usar as alças e o ponto de apoio segurando firmemente durante o acesso ao veículo. 3. Você deve sempre ter 3 pontos de apoio, sendo eles as 2 mãos seguras e o pé que estiver no chão. Atenção!
martelinho, calçado de segurança e chinelo não podem ser guardados no acesso da escada. Importante: o solado do calçado de segurança não pode estar desgastado. Uso de telefone celular. Área autorizada. Nesse local é permitido o uso de celular. Ilhas de segurança e sala dos motoristas. Área não autorizada. Nesse local é proibido o uso de celular. Entradas e saída de áreas operacionais e movimentação de veículos. Sinalizações e proibições. É proibido fumar em galpões ou locais cobertos. É proibido bebidas alcoólicas. É proibido alimentar-se nas áreas de trabalho. É proibido a entrada de armas de fogo ou armas brancas. É proibido correr. É proibido utilizar o fone de ouvido. É proibido produzir fogo. É proibido subir na carreta. É proibido a entrada de acompanhantes. É proibido o desengate de veículo e carreta. É proibido filmar ou fotografar sem autorização. É proibido o uso de celular nas áreas operacionais e se estiver andando ou com o veículo em movimento. Atenção! É proibido o uso de adornos. Atenção! Proibido qualquer manutenção do veículo dentro do pátio da Usiminas. É proibido o acesso de pessoas não autorizadas em locais de acesso controlado. Respeite sempre a sinalização de saída de lugares. Descarte correto de sacolas plásticas. Visando promover a destinação dos resíduos sólidos para reaproveitamento em novos ciclos produtivos, como a reciclagem, ou para oferecer outra destinação final ambientalmente mais adequada aos Minas, solicita a todos os motoristas que realize o descarte das sacolas que são utilizadas para proteger as bobinas em locais adequados. Para os clientes onde é necessário o retorno das sacolas plásticas, o motorista deve guardar a mesma em seu veículo e devolver para o local de embarque Usiminas. Situações como as ilustradas abaixo são estritamente proibidas. Descarte correto de sacolas plásticas. Esse item é considerado infração média pela CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que prevê uma multa de R$ 130,16 e perda de 4 pontos na CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Dependendo do volume de dejeitos abandonados, o motorista pode responder processo por crime ambiental. Resíduos plásticos podem levar 450 anos para se decomporem. Caso seja identificado o descarte incorreto no cliente, o motorista será notificado e será bloqueado nos carregamentos por 30 dias, bloqueio efetuado pela Skymark. Mapa da Usiminas e Patinga. Para uma locomoção correta no pátio ou no território da Usiminas, tenha auxílio de um padrinho ou instruções da transportadora no local. Assim, você terá uma acessibilidade ao território da Usiminas com a maior precisão e uma rapidez na localização para efetuar o carregamento ou descarregamento da matéria de transporte. Incidente médio, 25 de maio de 2024, planta de Patinga. Procure, dentro do território da Usiminas, seguir as normas de trânsito, assim evitará acidentes. Incidente médio, 25 de abril de 2024. Incidente ocorrido na Rua 1. Dentro do território da Usiminas, para evitar acidente, obedeça às leis de trânsito. Incidente no pátio 3, após colisão de carreta com locomotiva. Atenção às passagens de nível. Pare, olhe e escute. Deixe os vidros um pouco abertos e desligue o som do veículo. Respeite a sinalização de vigilância patrimonial.
mantenha a distância de 2 metros da linha férrea. Incidente no pátio 3 após colisão de carreta com locomotiva, 28 de agosto de 2017. Siga as leis de trânsito e as normas internas da Usiminas, sempre mantendo a distância da linha férrea. Caso desobedeça essas leis, risco de colisão e penalidade para a transportadora e o motorista. Fixação de estepe se não for original de fábrica, deverá ter corrente e cadeado. Obrigatoriedade do uso de retorno na Rua 3 e Avenida 13. Obrigatoriedade de utilizar o retorno na Rua 3, proibido manobras nos cruzamentos. Não faça manobras em cruzamentos, utilize o retorno e rotatória. Incidentes, 5 de junho de 2020. Descrição: motorista após carregamento de 3 bobinas no portão 121 da TF1, seguiu pela Rua 14 quando ao convergir na esquina com a Rua 2, veio a colidir a lateral da primeira carreta contra o poste na calçada. Incidentes: mantenha sempre uma distância segura do veículo à frente, com uma referência mínima para evitar a colisão traseira com um outro veículo que esteja parado. Proibido efetuar manobras de marcha ré na fila de peação. Checklist carregamento Brasiltec. Todo veículo deve passar pela vistoria, bobinas e chapas. Caso o veículo não seja aprovado, não será autorizado o carregamento. Nunca esquecer de utilizar os dips de rodas nos parafusos, tanto das rodas do cavalo quanto da carreta. Acesso ao galpão de peação. Velocidade máxima no pátio, na entrada para as filas do galpão de peação, plataforma de preparação das carretas e pátio de terra é de 10 km por hora. Acidente CPT. O motorista apoiou a mão esquerda sobre a grade e pulou da carreta para o piso. Prendeu a aliança que estava no quarto dedo, sofrendo a lesão. Proibido o uso de adornos, anéis, alianças e cordões na execução das atividades. Ponto onde a aliança prendeu. Observação: motorista não utilizou os EPIs obrigatórios. Cargas suspensas. Atenção, não fique embaixo de cargas suspensas. Carregamento checklist Brasiltec. Mantenha a distância no mínimo de 5 metros de distância das cargas suspensas em movimentação de empilhadeiras. Em caso de acionamento de sirene dos pontos rolantes, afaste-se do corredor de cargas suspensas ou movimento. Observe a sinalização da entrada dos galpões, sinais audiovisuais, sirenes, movimentações de empilhadeiras e vagões, placa com os EPIs obrigatórios no setor. Acionamento: equipe de emergência, ramal interno, bombeiros, 3829-2222, ambulância, 3829-3333. Acionamento das equipes de emergência. Acione as equipes de emergência pelos telefones e informe ponto de urgência, local e localização, descrição da ocorrência, nome e registro. Modelos de DT. DT são os documentos de transporte. Sempre verifique se os dados da DT estão corretos. O nome, CPF, CNH, RG, número de celular. E sempre atento ao LC, que é o local de carga, que vai estar indicando o galpão onde será utilizado o procedimento de carga e descarga. Motorista novato será carimbado na DT, uma indicação de motorista novato. Ponte de encontro. Ponte de encontro, a Usiminas trabalha
para que isso nunca aconteça, mas caso ocorra algum incidente na área que necessite o deslocamento rápido das pessoas, são para esses pontos que você deverá se dirigir. Os pontos de encontro são os locais seguros e protegidos dos efeitos de um possível incidente com incêndio. Localizado na portaria 1 do pátio das transportadoras, é o ponto de encontro 9. Manobras de carretas. Proibido manobrar no interior dos galpões sem o acompanhamento do expedidor. O expedidor deverá permanecer em local seguro, fora do raio de ação do veículo, portando uma lanterna e o apito para sinalizar ao motorista riscos de colisões. Para carregamento de bobinas, é obrigatório a utilização de berços, exceto carreta bobineira. O caminhoneiro apenas deverá orientar a Brasiltec, local de posicionamento dos berços no caminhão, no momento da preparação, pátio das transportadoras. Carregamento. A chave do veículo deverá ser entregue ao anotador da Brasiltec no cofre. Em seguida será colocado os calços nas rodas e o isolamento nos portões, somente pelos colaboradores da Brasiltec. Motorista, confira no entorno do veículo presença de equipamentos e pessoas antes de sair. A chave só será devolvida depois de certificado visualmente em volta do veículo pelo responsável da Brasiltec, que foi concluída toda a operação de carregamento, e retirado somente pelo colaborador da Brasiltec os calços da roda e o isolamento. Recomendações de segurança. Obrigatório o uso de guarda-corpo antes de acessar as carrocerias. Responsável pela colocação conferente Brasiltec com auxílio do motorista. Não saia sem autorização e antes de conferir o entorno do veículo. Recomendações de segurança. Obrigatório a utilização do giroflex para acessar as carretas nas expedições. Proibido acessar a carroceria com o giroflex desligado. Peação, amarração de carga. Cinta de amarração. Quantidade de cintas por tonelada. De acordo com a nova resolução do CONTRAN 701/17, bobinas até 20 toneladas, 4 cintas, 2 por cima e 2 no interior. Bobinas a partir de 20 toneladas e 100 quilos, 7 cintas, 3 por cima e 4 no interior. Peação de carga Brasiltec. Atenção! Mantenha a distância mínima de 5 metros de distância das cargas suspensas e movimentação de empilhadeiras. Em caso de acionamento das sirenes das pontes rolantes, afaste-se do corredor de cargas suspensas em movimento. Durante o carregamento, permaneça na ilha de segurança e jamais se aproxime das máquinas ponte rolante em movimento. Somente acesse o veículo com autorização dos responsáveis pelo local do embarque. Amarração das cargas de bobina, local de embarque. Procedimento de cobertura de bobinas. Após o carregamento e autorização da área, o motorista deverá fazer o pré-cintamento da carga, envolvendo a bobina com o plástico usiminas que será fornecido no local do carregamento, em dias chuvosos. Após, deve-se realizar o cintamento de acordo com a tonelagem do volume. Uma cinta para cada tonelada da carga. Exemplo, bobinas com 22 toneladas deve ser utilizado 3 cintas. As cintas devem estar devidamente apertadas. Passa a cinta sempre no sentido de saída da carreta, para não transpor as cintas. Peação de carga Brasiltec. Quando o carregamento for de bobina em posição vertical, a carreta já deve chegar na área com a manta de borracha sobre o assoalho e também devem ser colocadas nas quinas das bobinas sob cintas. O posicionamento da cinta sobre a bobina vertical deve ter forma cruzada em seu centro. Cintas de amarração.
As cintas dos carregamentos devem ser passadas a cada 3 metros, conforme abaixo. De 3 a 6 metros, 2 cintas. De 6 a 9 metros, 3 cintas. De 9 a 12 metros, 4 cintas. Acima de 12 metros, 5 cintas. Piação de carga Brasiltec. Material de 1 até 3 metros, total de cintas. 2 cintas nas extremidades. Material de 4 até 6 metros, total de 3 cintas. 2 cintas nas extremidades e uma no meio. Material de 7 a 9 metros, total de 4 cintas. 2 cintas nas extremidades e 2 espaçadas no meio. E material de 10 até 12 metros, total de 5 cintas. São 2 cintas nas extremidades e 3 espaçadas no meio. Normas de segurança da usimina. Nova medida a ser implantada na amarração de placas, chapas e fardos. Amarração no modelo abaixo, o qual será implementado até o dia 24 de julho de 2023, devendo o transportador disponibilizar mais 2 cintas para serem colocadas em X em cada extremidade da placa, vide imagem abaixo. As cintas de contenção serão colocadas na frente e atrás, ou seja, 2 cintas em X, conforme imagem abaixo, cintas verdes e amarelas, cintas de 10 toneladas. Sugerimos que sejam cintas com rabicho de 30 centímetros, para a qual o motorista possa fazer o manuseio do piso. Atenção! Carregamento de cargas. É expressamente proibido transportar cargas posicionadas concentrando o peso apenas na parte traseira da carroceria, mesmo em pequenas distâncias. Isso coloca em risco a perda da tração, controle de direção e colisões. Devido ao peso concentrado apenas na traseira da carreta, perdeu o controle do cavalo mecânico, ficando sem apoio das rodas de tração e atravessando na linha férrea. Risco: carga concentrando peso na traseira. A carga teve que ser reposicionada conforme exemplo abaixo. Atenção! Carregamento de cargas. Continuação. É expressamente proibido a retirada de lonas fora do galpão do cliente. Risco de molhamento do material. Atenção! Carregamento de cargas. Continuação. Proibido desengatar veículos nas áreas internas e pátio das transportadoras. Alto risco de desconectar cavalo mecânico com a carreta carregada. Ocorrência: durante a operação desengate da carreta do rodotrem, a carreta saiu da área de embarque 3 da logística com a segunda carreta engatada. Percorreu aproximadamente 80 metros e, ao desengatá-la na rua da engenharia para retornar a carregar a primeira carreta, ocorreu a queda da mesma. Atenção! Proibido o desengate de carreta ao longo da rua 37, próximo na rotatória. Vigilância do viaduto estarão encarregados de fiscalizar os desengates. Área de segurança para acompanhantes e crianças. O pátio das transportadoras não é uma área apropriada para a circulação de pessoas que não participam das operações de transportes, principalmente crianças que podem ser imprevisíveis. Portanto, uma área do pátio foi reservada para que essas pessoas possam ficar seguras, longe de riscos do pátio, que são atropelamentos, queda de materiais, explosões, contusões, entre outros. Oriente as pessoas que o acompanhamento e permanência na área destinadas a elas. Proibido o acesso de homens nesta área. Movimentação de cargas perigosas. Fica expressamente proibido transitar na área interna sem escolta, batedor da segurança empresarial.
Movimentação de cargas perigosas, continuação, fica expressamente proibido pernoitar na dependência do pátio das transportadoras. Utilize os EPIs específicos para atividades com produtos químicos conforme a FISPQ. Exemplo, óculos de ampla visão. Tempo máximo de permanência, 2 horas. Movimentação de cargas perigosas, continuação ocorrência, registro fotográfico. O motorista da carreta-tanque com solda cáustica saiu da estação do ENA na rua 3 e quando parou, próximo à balança rodoviária, observou que a tampa da parte superior do tanque estava aberta com vazamento na lateral do tanque, que escorreu ao longo da Avenida 13 por aproximadamente 150 metros. Observação: o motorista não aguardou o batedor da segurança empresarial que viria o acompanhando até a balança. Carga com excesso de altura e largura. Cargas com excesso de altura ou largura. O batedor irá acompanhar desde a entrada, nas movimentações locais, balança, até o final da saída da portaria. Atenção, é proibido deixar ou estacionar em qualquer local sem a autorização do setor. Amarração de cargas bobinas locais de embarque. Procedimento de cintamento do topo. Controlador ajudante pode auxiliar na colocação da cinta posicionando o gancho J ou patola no grampo U, para auxiliar o motorista com a ancoragem da cinta de topo. É obrigatório o controlador ajudante esteja sempre no solo, nunca sobre a carreta, após a ancoragem no grampo. Controlador ajudante deve avisar o motorista que já realizou um encaixe do gancho no grampo para que o motorista faça o tensionamento das cintas de topo. É extremamente proibida a subida do motorista para efetuar cobertura no caminhão, sem que o mesmo esteja com um guarda-corpo ou menos em uma lateral e o mesmo deverá transitar ao lado, nunca por dentro do guarda-corpo. Para embarque parcial com outro pátio, o motorista deverá realizar a cobertura e amarração da carga embarcada parcialmente antes de se dirigir para outro pátio. Proibido colocar qualquer objeto sobre bobinas. Exemplo, catraca. Atenção, motorista. Para mantermos um fluxo seguro na Rua 1, entre o pátio das transportadoras e a portaria da Usiminas Mecânica, solicitamos que respeite a sinalização de proibido parar e estacionar, evitando a formação de fila dupla e não estacione sobre passeio e ciclovia. A sua ação será muito importante para mantermos um trânsito mais seguro para você e os demais usuários desta via. Além desta ação, solicitamos que não jogue lixo nas vias. Sempre destine o lixo para locais apropriados no pátio ou lixeiras que estiver disponível nesta via. Atenção! A Usiminas não aceita CNH vencida, mesmo já estando no processo de renovação. Procure renovar o documento para depois fazer o acesso. Prova final. Curso válido por 3 meses na renovação da carteira e 30 dias a primeira vez que o motorista tem acesso à planta ou território da Usiminas e Patinga. Observações: a carteirinha não pode conter nenhum tipo de rasura. Obrigado pela participação e um bom curso.